Pessoal, dando continuidade no assunto e aproveitando o tema e que vocês estão aquecidos com essa discussão, a gente vai evoluir um pouquinho no assunto e trazer aqui para conversar com a gente falar mais ainda sobre tokenização, falar mais sobre os caminhos e as possibilidades que a gente tem para o e-commerce com o real digital e, principalmente, falar de um tema que eu sou muito chato com o pessoal do e-commerce, porque eu acho que, às vezes, a gente não dá a devida importância, que é a alteração e regulamentação que a gente está vendo em duplicatas. Tá? O Brasil está passando por uma mudança muito grande, muito importante em relação à regulamentação de duplicatas e registros de duplicata. Isso altera a maneira da gente trabalhar crédito e, principalmente, abre possibilidades para a gente ter informações e mudar a forma que a gente trabalha no varejo. Tá? A Janaína comentou um pouco aqui, eu levo isso há mais de 20 anos trabalhando com tecnologia e trabalhando com e-commerce. No Brasil, as coisas mudam e a inovação surge quando o regulador altera alguma coisa. Então, quando o Banco Central, quando o Ministério da Fazenda, quando a gente vê alguma alteração grande, nota fiscal eletrônica, e-social, todas essas coisas que a gente entende como dor de cabeça muitas vezes no e-commerce, surge oportunidade de negócio. Tá? E eu, para falar com a gente sobre tokenização, falar sobre essa parte de regulamentação de duplicatas e real digital, eu quero convidar ele, que é fundador, CEO da CERC, a primeira infraestrutura do mercado financeiro especializada em recebíveis, autorizada pelo Banco Central do Brasil. Além disso, é especialista em recebíveis com foco em operações de crédito e de securitização, fundou a Petra Corretora e o Banco Petra, um dos líderes em serviços fiduciários para FDICs no Brasil, o qual presidiu até 2015. Fernando Fontes, fundador da CERC. Fernando, por favor, salva de palmas, pessoal. Obrigado, Fernando. Obrigado, Nasser. Obrigado e agradeço aos organizadores do evento pela oportunidade de passar essa meia hora aqui com vocês, dividindo um pouco dessas inovações que vem acontecendo no Brasil nos últimos meses, anos, e particularmente com impacto para todo o segmento de varejo e também para as vendas online, que são o tema aqui do nosso evento. Eu vou gastar 30 segundos aqui de propaganda, depois eu entro em conteúdo, falando um pouco do que é a CERC. A CERC é uma empresa de tecnologia que opera um sistema autorizado pelo Banco Central do Brasil a armazenar informações sobre o contas a receber das empresas, armazenar os chamados recebíveis de milhões de empresas que vendem a prazo, e particularmente no varejo, nós temos dados de mais de 32 milhões de estabelecimentos comerciais. Estou falando desde pessoas físicas, desde motoristas de aplicativo, até o pipoqueiro, até grandes redes de varejo que aceitam cartões de pagamento, cujos recebíveis de cartão ficam armazenados em sistemas centralizados desde 2021, para permitir que essas empresas tenham maior oferta de crédito e maior segurança no uso desses recebíveis como garantia. Nós temos aproximadamente 600 participantes, clientes, muitos deles são as empresas de marketplace que estão aqui representadas nesse evento e também as instituições de pagamento que participam e patrocinam a realização do e-commerce. Somos os maiores usuários de cloud computing no Brasil e temos alguns dos principais acionistas financeiros do mundo, como o Fundo Soberano de Abu Dhabi, que é o Fundo Mubadala. Falando um pouco aqui do desafio que me foi dado, dessa pauta de contar um pouco do que está acontecendo no mundo de recebíveis, inspirado no que aconteceu no mercado de ações. O mercado de ações, nos últimos 30, 40 anos, saiu de um mercado que era baseado em papel, em que as pessoas tinham que emitir cheques, fazer pagamentos, movimentar documentos físicos, dependia de cofre. Nós fomos para um modelo de mercado de ações completamente digital, que permite que 1.000 empresas no Brasil consigam abrir o capital, vender suas ações. E o que nós estamos falando aqui, inspirado nesse modelo de mercado que viabilizou a abertura de capital de tantas empresas no Brasil, como é que a gente também permite que as empresas pequenas e médias também utilizem seu principal ativo, que é o seu contas a receber, como um processo de garantia para acesso a capital de giro. Primeira coisa que eu queria destacar é uma característica muito particular do varejo brasileiro, diferente de outros países onde o varejo também é muito desenvolvido.
Em outros países, muitas vezes, o consumo é financiado pelo sistema financeiro. Então, quem de fato viabiliza a compra pelo consumidor são as instituições financeiras que concedem limites de crédito para que o consumidor possa usar o seu cartão para fazer uma compra de uma geladeira, de uma viagem, de um bem, de um serviço, utilizando o seu limite de crédito junto à sua instituição financeira. E no Brasil, isso nunca aconteceu, porque estruturalmente no Brasil nós sempre tivemos juros muito elevados, que não permitiam que o crédito bancário fosse utilizado para financiar o consumo. O varejo, por anos e anos no Brasil, ele financiou o consumo lá de trás, desde o tempo do crediário, que era provido pelas próprias lojas, passando pelo processo do cheque pré-datado, que serviu para viabilizar o consumo, dependendo sempre da capacidade financeira do vendedor, daquele varejista, e mais recentemente, com a adoção do cartão de crédito como principal meio de pagamento utilizado pela sociedade, e particularmente pelo mecanismo do parcelado loja, o Buy Now, Pay Later brasileiro, né, que viabiliza que você faça a compra de um remédio que você vai levar 2 meses para tomar, mas você pode pagar em seis parcelas. Então, essa dinâmica explica por que no Brasil a gente tem uma necessidade muito grande de crédito para o segmento de varejo, muito maior do que em outros países, porque, de fato, o banqueiro hoje do consumidor, o agente financeiro que acaba financiando o consumo, é a empresa de varejo, não é a instituição financeira, dada essa dinâmica de crédito que a gente tem no Brasil. E conforme isso acontece, quer dizer, quanto mais se financia o consumo, quanto mais o varejo é quem acaba oferecendo condições de pagamento para o seu cliente, maior é a necessidade de capital de giro do varejo. Então, nós temos aqui um ciclo produtivo, onde você tem um prazo de comprar uma mercadoria, estocar essa mercadoria e vender, e o seu fornecedor lhe dá um prazo para pagar por essa mercadoria. Muito mais curto do que, em geral, o prazo que você vai ter para receber do seu cliente. Então, existe um descasamento de fluxo de caixa muito maior no varejo do que em outras atividades econômicas. Todo mundo no Brasil, independente do segmento, vende a prazo. A indústria também vende a prazo. O setor de serviços também vende a prazo. Presta o serviço primeiro para receber depois. Mas não da forma como o varejo se comporta, onde o receber depois é receber em 1, 2, 3, 12, 24 vezes, e, portanto, o descasamento de fluxo de caixa no varejo é muito mais agravado do que em outras atividades. Isso faz com que surja um negócio chamado recebível. Dentro desse processo comercial, desde o processo de comprar de alguém e pedir prazo para pagar para um fornecedor, até o processo de vender para alguém e dar prazo para receber, você está criando um ativo chamado contas a receber. E esse ativo contas a receber é o ativo mais abundante da economia brasileira. A coisa que mais existe na economia brasileira é o ativo no balanço de alguém que vendeu a prazo ou prestou um serviço a prazo para alguém e está esperando receber esse dinheiro. Isso é muito maior do que o mercado de ações, isso é muito maior do que o mercado de renda fixa, isso é muito maior do que a indústria de fundos de investimento no Brasil. Só no mundo das chamadas duplicatas, que são os contas a receber entre empresas, né, o mundo B2B, de venda de uma indústria para um varejista ou para um atacadista, só nesse mundo o Brasil origina mais de 11 trilhões de reais por ano. Se a gente vai para cartões de pagamento, a gente está falando em 3,5 trilhões de reais de cartões de pagamento utilizados nos últimos 12 meses no Brasil, e aí você tem outros diversos mecanismos que também geram todo contas a receber no agronegócio, por exemplo, no mercado imobiliário. Por exemplo, você entra num stand para comprar um apartamento que você vai pagar ao longo da obra, e aquilo gera um recebível. E aí aquela construtora, ela vai ter que comprar as esquadrias, o aço, o cimento para construir o prédio. Como é que ela vai conseguir esse crédito no banco para poder construir esse prédio? Ela precisa oferecer os recebíveis das vendas dos apartamentos. Então, toda a economia brasileira depende fortemente desses recebíveis. No entanto, esses recebíveis, por muitos anos, eles sofreram uma crise de credibilidade. Os financiadores desconfiavam por décadas de que esses recebíveis pudessem ter algum risco, que eles não sabiam precificar. E os principais fatores de risco com os quais os credores, os financiadores do mercado sempre lidaram, foi
O primeiro deles, a dificuldade de saber se um recebível de fato existe. O que quer dizer um recebível existe? Não basta você ter capturado uma transação de pagamento numa maquininha ou num canal online para dizer que agora aquilo é líquido e certo. Aquilo só é líquido e certo se aquilo não for contestado, se não tiver um chargeback, se não tiver uma devolução, se não tiver uma disputa. E, ao mesmo tempo, acontece isso com maior frequência no mundo das vendas não presenciais, que é característico da indústria. A indústria vende para entregar depois e receber depois. O mundo não presencial tem um nível de incerteza ainda maior sobre se aquele recebível de fato será devido ou não. Será que aquele varejista comprou aquela mercadoria daquela indústria? Será que ele recebeu? Ou foi devolvida? Ou acabou sendo roubada aquela carga? Então, a dúvida maior que sempre houve sobre recebíveis no Brasil diz respeito à sua existência. E, além da existência, uma incerteza muito grande sobre a sua disponibilidade. Então, como é que eu sei se um recebível que eu tenho na minha empresa, né, como é que eu dou garantia para alguém de que eu já não ofereci isso em alguma outra operação? Será que eu já não dei isso em garantia para um banco? Será que eu já não ofereci isso num contrato para um fornecedor? Será que eu não fiz nenhum negócio com esse recebível que de alguma maneira possa torná-lo indisponível, possa tornar o meu contas a receber travado, bloqueado e com o qual eu não possa, portanto, acessar esse capital de giro? E, por último, o fato de que o recebível vira dinheiro. A principal característica de um recebível é que, obviamente, que se não houver uma inadimplência, quando chegar no vencimento, alguém vai pagar um boleto, fazer um Pix ou creditar uma conta corrente. Ou seja, como é que eu garanto, se eu der esse recebível para alguém, se eu ceder ele para alguém, se eu der em garantia para fazer algum negócio, que quando esse dinheiro voltar para mim, eu vou repassar esse dinheiro para essa pessoa. Então, essas três preocupações levaram ao surgimento de uma grande agenda regulatória do Banco Central, né, patrocinado pelo Banco Central, em paralelo a tudo que a gente viu aqui no painel da Janaína, em paralelo à discussão sobre a implantação do Open Finance e do Pix, o Banco Central fez uma outra implantação mais silenciosa, que foi uma jornada de aprimoramento nas leis e nas normas no Brasil, para tornar o recebível algo mais líquido, algo mais concreto e algo que permita, de fato, uma ampliação da oferta de crédito para toda a sociedade. E eu vou mostrar os resultados disso tudo de uma forma bem concreta nos slides seguintes. Essa agenda de inovação regulatória, ela começou lá em 2017, 2018, né, com o surgimento de um negócio chamado duplicata eletrônica. Isso era algo que vinha sendo dito lá desde o ministro Meirelles, mas, em geral, a imprensa não dava muita cobertura para esse tema, né? Essa discussão sobre a duplicata eletrônica teve um segundo ciclo, que foi a implantação do registro centralizado, ou seja, do armazenamento centralizado das informações de todos os recebíveis de cartões de pagamento no Brasil. Então, hoje, todas as maquininhas, todas as empresas de marketplace, todos os apps no Brasil, são obrigados, por disposições em norma, a enviar as informações sobre esses recebíveis para um sistema que armazene esses dados e permita que todos os estabelecimentos comerciais, livremente, negociem operações de crédito com qualquer interessado, com qualquer contraparte. Então, todos os sellers, 100% dos sellers de todos os marketplaces brasileiros, têm seus recebíveis registrados em um sistema como a CERC. Aliás, a CERC é o principal sistema onde os recebíveis dos sellers, porque os marketplaces, os principais marketplaces do Brasil são todos integrados ao nosso sistema, e lá estão os recebíveis de milhões e milhões de sellers de marketplaces brasileiros. Isso graças a essa agenda regulatória que começou em 2019 e que trouxe esses dados para um ambiente centralizado. De modo que os estabelecimentos comerciais e sellers não precisam mais antecipar seus recebíveis somente com aquela maquininha com que eles capturaram aquela transação, ou somente naquele marketplace onde eles fizeram aquela venda. Eles têm a transferência dessa propriedade, vamos dizer, desse domínio, foi feita para o estabelecimento, para o seller, e ele pode, por exemplo, usar aquilo para tomar um crédito bancário, dar aquilo em garantia para um fornecedor, transferir aquilo como pagamento. Há, inclusive, algumas fintechs aqui hoje no nosso evento, que oferecem alternativas e modelos de negócio construídos em cima dessa nova dinâmica e que podem facilitar esse acesso a crédito ou até o uso desse recebível para inúmeros outros tipos de negócio. Avançando depois disso, o Ministério da Agricultura
trouxe uma norma, uma lei que também determinou a centralização dos recebíveis do agro. Então, o produtor rural, que muitas vezes compromete a safra dele com uma empresa de adubo, com uma empresa de insumos, tem também esses recebíveis contra o produtor rural armazenados em um sistema centralizado e, ao mesmo tempo, em 2020, foi regulamentada aquela lei da duplicata eletrônica, que também traz para um ambiente de registro digital, nacional, centralizado e com fé pública, com valor legal para todos os negócios que aconteçam com recebíveis. Mais recentemente, essas normas foram aprimoradas e o Banco Central está em vias agora de colocar esse cronograma das duplicatas eletrônicas em entrada, em implantação, como implantou o registro de recebíveis de cartão em junho de 2021. E aí o que vai acontecer? O que acontece quando os recebíveis vão para o sistema centralizado? Você elimina a chamada assimetria de informação. Ou seja, as informações sobre o que um determinado estabelecimento vendeu em cartões de pagamento, né, utilizando que canais ele utilizou. Ele é um estabelecimento, por exemplo, é um restaurante, vendeu num aplicativo de restaurante, vendeu numa maquininha física no balcão da loja, vendeu mais no Mastercard Crédito, ou no Visa Crédito, ou no Elo. Todas essas informações estão armazenadas em um ambiente que qualquer seller pode chegar lá e dizer: eu gostaria de dar acesso a essas informações a um terceiro. Elas estão protegidas pelo sigilo, e elas só podem ser acessadas mediante esse consentimento. Feito o consentimento, isso complementar ao que é apresentado no Open Finance, que é a informação sobre as dívidas, os investimentos, o extrato de conta corrente, aqui você tem um outro repositório que traz as informações sobre as vendas feitas com cartões de pagamento. Reduz também o risco de um uso em duplicidade dos recebíveis. Você não consegue mais pegar os mesmos recebíveis, aquelas vendas de Visa Crédito que você fez no parcelado loja, e fazer dois negócios distintos com esses mesmos recebíveis. Eles estão agora armazenados no sistema, como se fosse a matrícula de um imóvel, em que, se você transfere um imóvel para alguém, vai ser anotado naquela matrícula que ele agora não tem mais aquele proprietário e, portanto, ele não pode ser mais transferido para um terceiro. E, por último, os pagamentos. Então, atualmente, todos os dias, nós geramos milhões e milhões de mensagens para as instituições de pagamento, maquininhas, marketplaces, aplicativos, dizendo em que domicílios de pagamento eles devem liquidar os recebíveis que devem para os sellers e estabelecimentos comerciais. De modo que, se esses estabelecimentos e sellers fazem contratos de crédito, fazem negócios utilizando seus recebíveis, isso vai refletir em alterações de domicílio nas agendas de recebíveis de todas essas empresas. O que isso teve de impacto na prática? Quer dizer, tudo isso aí parece legal, entendi. Agora, no final do dia, isso produziu algum resultado para a sociedade? Isso gerou algum benefício para a sociedade? Então, a gente traz algumas informações extraídas da base do Banco Central, né, de dados que o Banco Central publica no site dele. A primeira é essa aqui, quer dizer, o volume de operações. O que aconteceu com o volume de operações de crédito no Brasil nos últimos 2 anos? Se a gente olhar os gráficos da direita, eles mostram capital de giro parcelado e capital de giro rotativo, que são as principais linhas de crédito acessadas pelas pessoas jurídicas no Brasil. Uma delas caiu 26% e a outra caiu 20%. E as operações com recebíveis? O que aconteceu com elas no mesmo período? Elas tiveram um aumento de volume de 4%. Quer dizer, no momento em que o varejo está passando por um momento difícil no Brasil e no mundo, mas particularmente quando ele vai a uma instituição financeira e tenta cotar uma operação de crédito, se ela é capital de giro, hoje a oferta se reduziu em quase 1/4 da oferta que acontecia 2 anos atrás, exceto nas operações que de alguma maneira utilizam recebíveis. E o que aconteceu com o spread das operações? Se a gente olhar o spread das operações de capital de giro nos últimos 2 anos, houve uma abertura da boca do spread. Por quê? Se o varejo tem uma dívida, ele tem uma alavancagem, e a taxa de juros sobe, claro que a despesa financeira vai aumentar sensivelmente, a margem é impactada e o risco, na perspectiva do agente financeiro, aumentou. E, portanto, ele vai abrir o spread e vai cobrar uma taxa de juros mais alta, exceto nas operações com recebíveis, onde, curiosamente, o spread caiu nos últimos 2 anos, em 0,3%, para uma alta de 3,7% do spread nas demais operações de crédito pessoa jurídica. Então, isso aqui demonstra que
os bancos estão competindo mais pelos recebíveis a tal ponto disso impactar, de fato, o custo do crédito. Então, não estamos falando aqui de taxa Selic, que é uma outra discussão bem mais complexa, né, mas nós estamos falando do o que é a realidade do custo do crédito para as empresas brasileiras, que não é a taxa Selic, ela está acrescida aí do spread, e isso tudo, eu não tenho esses dados aqui, mas estão no mesmo material do Banco Central, porque o risco está tão baixo de operar com recebíveis, as perdas de crédito são tão baixas, que mesmo com spread menor, as instituições financeiras conseguem manter as margens nas operações de crédito, porque eles têm um nível de perda muito pequeno. Por isso que esse fenômeno está acontecendo no Brasil. E a nossa perspectiva é de que quando isso vier para duplicatas, vai ter um impacto ainda maior. Por quê? Porque num ciclo produtivo, quando você compra um bem acabado na ponta, se você compra uma geladeira, uma televisão, se você compra um aparelho qualquer, é uma venda de R$100, de R$1.000, de R$3.000 para um consumidor final. Só que quando você olha rio abaixo na cadeia produtiva, você tem a indústria que produziu aquela geladeira, faturando seus R$90 para o varejo, depois você tem a indústria de peça, que vendeu a peça da geladeira, faturando para a indústria de geladeira, e por outro lado, o fornecedor de plástico da indústria de peça, que vendeu para a indústria de geladeira. Então, quando a gente compara o tamanho do mercado de cartões com o tamanho do mercado de duplicatas, ele é N vezes maior. Se a gente tiver o mesmo impacto que tivemos em recebíveis de cartão no mundo de duplicatas, vai haver um aumento de oferta de crédito no Brasil da ordem de R$150 bilhões a mais, né, que é muito significativo se a gente considerar que o crédito pessoa jurídica no Brasil é da ordem de 1 tri. Então, se a gente tiver um aumento da ordem de 150 bilhões nos próximos meses, em função dessa implantação da duplicata eletrônica, estamos falando em aumentar de 10% a 20% o tamanho da carteira de crédito nos próximos meses, com impacto, obviamente, em limites e, especialmente, no custo do crédito. E, agora, olhando para a agenda de tokenização, né, entrando no tema aqui da nova economia digital, né, que a gente tanto tem buscado, sobre o tema da tokenização, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil está muito à frente do resto do mundo do ponto de vista regulatório e já chegou ao ponto da gente ter um decreto designando ao Banco Central o papel de ser o regulador de cripto no Brasil. Então, tudo que é cripto no Brasil já teve uma lei e já teve um decreto atribuindo a responsabilidade por regular o mercado cripto ao Banco Central. Então, a gente tem muitas vezes o Banco Central naquela ótica do real digital, da criação da moeda, que deixa de ser de papel ou deixa de ser escritural e passa a ser de fato digital, mas ele não está só criando a moeda, ele está criando o ecossistema de criptoativos regulado, para a gente não passar no Brasil por acidentes que já aconteceram no mundo cripto em outros países. Então, o Brasil está muito à frente do ponto de vista da segurança do mercado cripto, avançando com essa agenda regulatória. E olhando para frente, a CVM também tem trazido pareceres de orientação, ofícios circulares, disciplinando a emissão de criptoativos, de ativos tokenizados, inclusive representando bens da economia real e direitos da economia real. E o Banco Central vai agora também regulamentar o real digital, já está com o piloto do real digital acontecendo, e aí você tem outras coisas para acontecer na mão do Banco Central, como a regulamentação da efetiva tokenização de ativos. Essa tokenização, o que ela traz de novidade? Imagina que hoje a empresa tem um contas a receber. Esse contas a receber hoje, ele ainda está aprisionado em sistemas legados de empresas, está no seu ERP ou está na esteira de uma jornada de uma instituição financeira. A hora que você tokeniza o seu contas a receber, ele se torna um ativo na sua carteira. É como se você tivesse um CDB, uma ação de uma empresa, um título público na sua carteira. Você tem agora um ativo chamado recebível tokenizado, seja ele um recebível de cartão, uma duplicata, um recebível imobiliário. E o que você pode fazer com isso? As mesmas coisas que você pode fazer com um título público, com uma ação, ou, por exemplo, com um título de renda fixa, um CDB. Você consegue facilmente transferir isso para alguém. Hoje você não consegue transferir uma duplicata para alguém. Como é que você transfere uma duplicata para alguém? Né? Você tem que, vai no cartório, faz um contrato, assina um papel. Não, você vai ter na sua wallet, você vai ter um CDB, você vai ter um título público, você vai ter um Bitcoin.
Você vai ter um real digital tokenizado, né, emitido pela instituição financeira ou de pagamentos com quem você tem negócio, e você vai ter os seus recebíveis nessa wallet. Então, se você quiser virar para o seu fornecedor, por exemplo, e dizer para ele, você quer receber isso aqui como pagamento do que eu te devo, ao invés de você esperar um boleto vencer para eu te pagar, não é melhor você já ficar com o meu recebível? Imagina o potencial que isso tem de reduzir a necessidade de capital de giro em todas as etapas desse ciclo produtivo. Porque hoje, cada um desses agentes do ciclo produtivo está indo atrás de capital de giro para financiar o seu ciclo. E você vai poder buscar liquidez para esse seu instrumento financeiro, seu contas a receber, seu ativo que hoje está aprisionado, vamos dizer assim, na sua contabilidade, né? Ele está indisponível na sua contabilidade, você não consegue monetizar, ele vai para a tua wallet e você vai transferir isso para quem você quiser. Você vai poder pagar qualquer um, você vai poder dar isso em garantia para qualquer um. Então, o nível de circulação do contas a receber, como eu comentei de início, vai ser equivalente ao nível de circulação de qualquer outro instrumento financeiro que hoje você compra e vende no aplicativo do banco digital ou da instituição de pagamento com quem você tem relacionamento. Vai ser tão fácil de comprar, vender e transferir quanto é um Bitcoin ou quanto é uma ação. Tá? Então, encerrando aqui a minha participação, para a gente ter aqui o espaço para explorar perguntas, dúvidas e provocações que todos tenham aqui. De novo, agradecendo pela oportunidade de fazer essa conversa aqui no evento que considero mais importante, acho que do varejo online no Brasil. Obrigado, Nasser. Obrigado, Fernando. Salva de palmas.